Inimigo um destino, uma capa e um pouco de vinho. Graça e paz, família Davi. Já quero cumprimentar a todos que nos acompanham pelo canal. Vamos estar dando início a mais um vídeo aí no Conectados na Palavra. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like. Tenho certeza que tem sido de grande valia a vida de cada um de vocês aí que está acompanhando aí o Conectados na Palavra. No vídeo passado nós falamos sobre ressurreição e hoje nós vamos falar de arrebatamento. Nós temos um convidado conosco aí pela primeira vez, o Diácono Robson, está aí conosco, que vai estar fazendo parte dessa mesa, Pastor Márcio, para também estar tirando as nossas dúvidas. Então você divulgue aí nosso trabalho, divulgue o canal, para que mais pessoas possam ser abençoadas com Conectados na Palavra. E hoje vamos falar um pouco sobre arrebatamento. Eu já passo para o Pastor Márcio. Graça e paz, queridos. Em nome de Jesus, o assunto é arrebatamento. Esse assunto tem três linhas, né, doutrinárias, ou três linhas teológicas, melhor dizendo. Tem a linha pré-tribulacionista, tem a linha mid-tribulacionista e a linha pós-tribulacionista. Nós somos, já de antemão, já afirmamos, nós somos pré-tribulacionistas. Já para ficar bem claro isso, antes até, eu quero ler um texto aí, está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 1 ao 14, que é um sermão profético. Vai demorar um pouquinho aí, mas é bom de estar lendo. Vou ler rapidamente, porque isso tem tudo a ver, porque são os sinais que precedem o arrebatamento. Aqui você tem sinais para o mundo, você tem sinais para a igreja e sinais para os judeus. Aqui você tem sinais físicos, materiais, sinais espirituais. Aqui nesses poucos versículos aqui. Tendo saído Jesus do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O princípio das dores, que é o texto que nós vamos falar, que é do que se trata os sinais. Princípio das dores, daquela que está para dar a luz. Vêm as primeiras contrações, os princípios das dores. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ou do final dos tempos? Né? Ou do final das dispensações? Ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, isso não vos assustei, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nações contra nações, reino contra reino, e haverá pestes e fomes e terremotos em vários lugares. O interessante é que o detalhe das pestes ou pragas deve entrar no texto. Se a tradução não coloca, a tradução está ocultando, omitindo algo importante. Por quê? Nós estamos vivendo uma epidemia que é uma peste. Então já começa daí. Tem tradução que omite isso, não relata. Primeiramente quero dar uma boa noite a todos, graça e paz, né? Pastor, e muito se ouve falar nesses dias, nesse tempo de pandemia, que o coronavírus ou Covid-19 seria uma das pestes ou pragas, e biblicamente essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Então eu gostaria que o senhor, nessa introdução, ou o senhor começasse a esclarecer algumas coisas acerca disso, nessa questão, porque muitas pessoas têm dúvida, acham que já é, né, um sinal da grande tribulação, enfim, se ouve muitas coisas. Nós tivemos vários sinais, né, no mundo. Eu já preguei um dia em cima, eu falei sobre a peste bubônica, nós tivemos a febre amarela, tuberculose, nós tivemos a gripe espanhola, a AIDS, né? O HN1, que também foi geral, e agora este é mais um sinal. E como o texto vai dizer aqui, ó, né,
como o texto diz, isto é necessário que aconteça assim, mas esse é só o princípio das dores, ainda não é o fim. Por quando se levantará nação contra nação, né? O que eu falei antes, reino mundo haverá pestes, fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. É as dores ainda sendo geradas daquela que há de conceber. E a concepção é o arrebatamento, quando nasce. Aí é gerado. Né? Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar-se uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E aí vem o sinal para a igreja. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Né? Esses aqui são os sinais que antecedem ou que precedem o arrebatamento da igreja. Amém? Então, esses são os sinais. Nós, como eu disse antes, nós acreditamos na linha pré-tribulacionista. Nós não acreditamos que a igreja entrará na grande tribulação. Aí, tem-se um texto aqui, se abrir aqui direitinho, que não está abrindo aqui. Temos um texto de Daniel 9, 24 a 27. Esse texto, eu preciso ler com vocês, queridos, porque hoje nós estamos pensando a tecnologia a nosso favor aqui hoje, para que a gente possa desenvolver melhor, porque hoje tem que ser lido. Não dá para citar tudo de cabeça, até porque pode ouvir algum erro. E aqui, nós vamos falar um pouco sobre a 70ª semana de Daniel. Talvez alguns, ou muitos, ou talvez alguns não conheçam. Mas isso fala do quê? Exatamente quem estará ou quem entrará na grande tribulação. Preste bem atenção. Daniel 9, 24 a 27. Um período de 70 semanas, de 7, foi decretado ao meu povo e à sua cidade santa. Povo de Deus, Israel, sua cidade santa, Jerusalém. A igreja não se enquadra aí. Não foi citada. E aí vem os 6 propósitos da grande tribulação. O porquê Deus destinou ou decretou essa grande tribulação. Tem aqui 6 propósitos. Vamos lá. Primeiro, dar fim à rebelião. Acabar com o pecado. Segundo, fazer expiação por sua culpa. Terceiro, trazer justiça eterna. Quarto, confirmar a visão profética. Quinto, ungir o lugar santíssimo. Sexto, 6 propósitos porque acontecerá, porque Deus decretou a grande tribulação. A igreja não está enquadrada aí. Eu vou dizer uma coisa que é importante. As promessas futuras para Israel não envolvem a igreja. As promessas para a igreja não incluem Israel. Deus trata com 3 povos durante as dispensações na terra, durante os séculos, durante os milênios, durante a história humana, vamos dizer assim. Deus trata com Israel na antiga aliança, igreja na nova aliança. E na grande tribulação tratará com os ímpios, que também são chamados de gentios na grande tribulação, e com Israel, a fim de trazer Israel de novo, arrebanhar Israel de novo, e salvar, que é o texto que diz que todo Israel será salvo, que é Romanos 11, 25 e 26. Só devemos explicar que todo Israel será salvo são os remanescentes dos judeus que não aceitaram a marca da besta na testa ou na mão, porque aquele que aceitou já tem um pacto com ele. Deixa eu ler aqui o versículo 25, Robson. É isso? Agora ouça e entenda. Passarão 7 semanas e mais 62 semanas. 7 semanas de 7 anos e mais 62 semanas. São 69 semanas. Preste bem atenção nisso. Desde que foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém até a chegada do ungido. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas fortes e defesas. Este ungido é o Messias. Amém? Depois de período de 62 semanas, de 7, o ungido será morto. 62 mais 7 semanas, 69 semanas.
O ungido é Cristo, já foi morto. Né? Nada dele restará. Surgirá um governante, cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. O fim chegará como uma inundação, e a guerra e seus sofrimentos estarão decretados desde esse tempo até o fim. Este príncipe é o anticristo. Vai ficar bem explicado. Então tem aí um ungido, que é Cristo, e esse príncipe, que é o anticristo. O versículo 27. O governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana, de 7 anos. Mas depois de metade desse tempo, metade de 1 semana, de 7 anos, 3 anos e 6 meses, ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas no templo, que terá sido reconstruído. E numa parte do templo, ele colocará uma terrível profanação, até que o profanador seja finalmente derramado sobre ele, que é o final da grande tribulação, o juízo de Deus, quando Cristo desce com a igreja e o lança no abismo. Então, no caso, isso daí se dará com Israel e os gentios na grande tribulação. Na grande tribulação. Então, no caso, a igreja não vai estar passando por esse período dessas semanas que estão aí em Daniel. Não. Essas semanas é para o povo de Israel. Para o povo de Israel. 1 Tessalonicenses 1,10 vai dizer que a igreja, né, não foi destinada à ira. A ira de Deus. E a ira do Senhor será derramada na grande tribulação. Exatamente, exatamente. Essas é uma das 4 comprovações de que a igreja não entrará na grande tribulação, né? Mas eu preciso dizer também que nós que cremos na 70ª semana de Daniel, também cremos nas dispensações. Nós somos dispensacionalistas. E nós estamos vivendo a dispensação da graça, que não envolve Israel. Né? Depois da graça, vem o arrebatamento. Então essa linha teológica de pensamento é onde a Bíblia explica a própria Bíblia. Porque nós não precisamos distorcer o texto de Daniel para que o texto de Daniel concorde com o texto de Mateus 24, que foi Jesus que falou. E também não podemos distorcer esse texto que foi citado, que é o texto. Por que nós não entraremos na grande tribulação? A primeira comprovação que nós não entraremos na grande tribulação, e essa é a primeira de 4, é que a igreja não foi, o justo não foi destinado à ira de Deus. 1 Tessalonicenses 1,10, está aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui. Também comentaram como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos, e que nos livrará da ira que está por vir. Ou seja, nós não entraremos e não participaremos da ira de Deus, que será derramada na grande tribulação, na abertura dos selos, na abertura das trombetas e na abertura no derramamento das taças, que são os flagelos de Deus. Nós não estaremos aí. Além desse texto, tem 1 Tessalonicenses 5,9. Além desse texto, tem Apocalipse 6, 16, 17, Apocalipse 15, do 1 ao 7, falando dessa primeira comprovação. A segunda comprovação, queridos, é que o arrebatamento é algo iminente. O que é algo iminente? É algo que está para acontecer a qualquer momento. Inesperado, né? Inesperado, imprevisível. Pastor, Mateus 24, 42 vai dizer que o dia e a hora ninguém sabe. Né? É isso. Está falando da iminência. O 24, 43 diz o seguinte: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não permitiria que o ladrão arrombasse a sua casa. Então, se o dia e a hora ninguém sabe, então não tem como nós precisarmos uma data. Então, se os pós-tribulacionistas dizem que a igreja será arrebatada no final da grande tribulação, isso tem uma data. São 7 anos? São 7 anos. E os midi-tribulacionistas que dizem que a igreja será arrebatada na metade da semana são 3 anos e 6 meses. Então, já não será algo iminente. Porque aí será algo previsível. Também a palavra diz que o povo estará vivendo de modo disperso. Exatamente, que é o que diz aí a Bíblia Sagrada sobre isso. Você tem também um texto que fala sobre essa iminência do arrebatamento. É 2 Pedro 3,10. Né? 1 Tessalonicenses 5,2 também fala dessa
em previsão do arrebatamento como algo iminente. O que é iminente? Não tem hora, não tem dia, não tem data para acontecer. Porque a grande tribulação, a partir da metade dela, é algo que não tem como você não aguardar. Se o arrebatamento fosse acontecer no final, você estaria preparado para aquilo. Você não estaria. Como você vai estar disperso com o derramamento da ira de Deus sobre o povo? Não tem como você ficar disperso. Não tem. E veja só, falando ainda sobre o primeiro tópico, nós esquecemos de um texto maravilhoso, falando sobre que Deus não nos destinou para a ira. A primeira comprovação, que Deus ele não pune o ímpio com o justo. Gênesis 18, 25, Deus diz assim, Moisés escreve assim: porventura Deus condenará o justo com o ímpio? De maneira nenhuma. O justo juiz punirá assim? Não, de maneira alguma. E aí, segunda de Pedro 2,7, ele fala sobre o Ló, que foi preservado de Sodoma e Gomorra, escapou da condenação dos ímpios. Segunda Pedro 2,5 fala de Noé, o pregoeiro da justiça, que não foi condenado com o mundo, que a condenação e juízo do mundo foi o dilúvio. E segunda Pedro 2,9 diz assim, ó: vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações os que lhe são devotos e manter os perversos sob o castigo até o dia do julgamento ou o dia do juízo, que é a grande tribulação. Aí essa é a segunda, né, comprovação. Tem a terceira, nós vamos tentar fazer nesse vídeo mesmo. A terceira comprovação é que se a igreja fosse passar pela grande tribulação, porque Paulo diria no finalzinho de 1 Tessalonicenses 4,18, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quando você vai consolar alguém, sabendo que alguém vai passar, vai entrar na grande tribulação? Nós sabemos que Deus derramará um juízo terrível sobre a terra. Então, não é cabível, não tem como. Os textos que nós estamos falando, a quarta comprovação, porque a igreja não entrará na grande tribulação, é que a igreja não é mencionada de Apocalipse 4 até Apocalipse 18. A igreja só é mencionada em Apocalipse 1, 2 e Apocalipse 3. Apocalipse capítulo 4, que é o texto que fala da grande tribulação, a igreja não está. A partir daí, Deus começa a falar dos 7 selos que serão abertos. Né? Deus começa a falar das 7 trombetas, das 7 taças, do livrinho que será aberto, do dragão, da mulher e o dragão. Pastor, muito se fala de um avivamento, né, que pode acontecer, que antecede a vida do Senhor. O que o senhor, baseado na Bíblia, tem a dizer sobre isso? Você acha que irá acontecer um avivamento aí universal para que a igreja possa ser arrebatada uma maior parte? O texto de Mateus 24, o finalzinho do texto, quando encerra ali o texto sobre a igreja, sobre os sinais que precedem a vinda de Cristo, olha só o finalzinho ali. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então você tem uma noção que os cristãos estarão com um amor bem escasso. E aí diz assim o 13, aquele porém que perseverar até o fim será salvo. O 14 diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. O que nós encontramos aqui é que o evangelho será pregado. Eu creio que nesses dias o evangelho será multiplicado, será pregado por tudo que é lugar, de todas as formas. Hoje nós temos a tecnologia, tem aqui tablet, tem celular, enfim, você tem redes sociais para pregar. E pelo que o texto diz também, haverá muita perseguição também, né, pastor? Então são dias difíceis, né? Serão dias difíceis. Mas assim, o evangelho será pregado. Sim. O evangelho será, eu creio que o evangelho chegará a muitos aí de enxurrada. Nós cremos hoje que tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Tem uma estimativa aí de 1,5 bilhão de cristãos computados de maneira geral, católicos, evangélicos ou protestantes e tal.
Então, se você for ver, os evangélicos não tem uma grande maioria aí. Então, eu acho que o evangelho tem muitas pessoas para se alcançar, para se pregar o evangelho. Mas eu creio, a Bíblia não fala de arrebatamento. Mas, em compensação, sempre também que está para terminar uma dispensação, Deus dá uma acelerada, para que as pessoas conheçam e saibam do juízo que está por vir. Então, talvez, nós possamos viver agora um tempo de evangelismo muito grande, de muita evangelização, de muita pregação da palavra, inclusive agora as nossas mensagens, para quem não gosta, vai se contorcer aí, vai dar arrepio, urticária, tem que ser muito sobre esses assuntos escatológicos, não sobre a grande tribulação, propriamente dita, ou milênio, mas podemos falar sobre a grande tribulação também, porque é Bíblia, né? Mas sobre a vinda de Cristo. Amém? Amém. Acho que no nosso vídeo de hoje deu uma esticada, uma estendida um pouquinho, mas o assunto, não terminou o assunto, nós vamos falar depois sobre algo misterioso sobre o arrebatamento, como se dará o arrebatamento e o que acontecerá depois do arrebatamento. Vai ficar aí para o próximo vídeo aí. Você não se esqueça, quem não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, tá? Pode mandar sua pergunta também nos comentários. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Conectados Na palavra.